Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida. Estamos hoje iniciando mais um capítulo sobre o estudo Alma Ferida e se você não teve oportunidade de assistir o capítulo 1, pode buscar lá no nosso canal e aproveita, conheça o nosso canal, se inscreva, dê um like caso você goste ou um dislike, faça um comentário daquilo que você vê que nós precisaríamos melhorar, porque isso vai nos ajudar bastante, ok? Então vamos iniciar e antes vamos fazer uma oração. Senhor, nós rendemos graças a Ti neste dia, Papai. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem nos sustentado. Que a Tua graça seja sobre nós, que o Senhor nos dê rapidez de raciocínio, que o Senhor possa ajudar com que a nossa mente, Pai, fique voltada somente para este momento aqui. Tanto a mim, Senhor, que vou estar ministrando esse estudo, como também para aqueles que estarão assistindo a este vídeo posteriormente. Em o nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos, acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, nos guardando, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, antes de iniciar o capítulo 2, eu vou fazer rapidamente aqui uma retrospectiva, sobre o que nós falamos no capítulo 1. Então, nós falamos como surgem as feridas, demos o exemplo de Davi, que está lá no Salmo 109, onde ele, naquele contexto daquele momento, ele estava sofrendo perseguição e calúnia daquelas pessoas a quem ele havia estendido a mão para ajudar, e isto gerou feridas na alma dele, feridas de desprezo e de ingratidão. Nós vimos também que Davi, ele queria que Deus fizesse justiça, mas que essa justiça fosse conforme a vontade dele e não a vontade de Deus. E isso acontece muitas vezes conosco, porque nós queremos que Deus nos faça justiça conforme a maneira como nós enxergamos determinada situação. Aprendemos também que a alma de Davi, ela estava tão exausta e tão amargurada que ele estava começando a sentir dores no seu corpo. Também vimos que a nossa alma, ela tem muita facilidade em transitar nas linhas opostas, que é a linha do equilíbrio e a linha do desequilíbrio. E nós vimos isso lá, o que estava acontecendo com Davi, porque ao mesmo tempo que ele pedia a Deus, dentro do seu senso de justiça, para que Deus matasse aquelas pessoas, porque ele mesmo não queria usar a espada, ele jejuava por elas. E aí, se você quiser ler o texto, está lá no Salmo 109, dos versos 6 ao verso 22. Nós falamos também, trouxemos o significado das palavras ferida e cura, e finalizando o capítulo 1, nós falamos sobre a capacidade que todo ser humano tem de registrar em sua memória todas as impressões, sejam elas positivas ou negativas, que vão acontecendo ao longo da vida desde a nossa concepção. Vimos que a sensação destas impressões, elas vão se somatizando ao longo da vida, e as impressões negativas, elas podem causar sérios danos emocional quando este indivíduo já está lá na fase adulta, caso esses registros negativos não sejam devidamente tratados. Ok? Então foi isso,
em um breve resumo que nós vimos, e hoje vamos dar início aí ao nosso capítulo 2. E eu quero trazer 2 conceitos sobre cura interior ou cura da alma, como você queira chamar, apresentados pelo Dr. Fábio Damasceno Barreto, com quem tive a oportunidade de assistir algumas palestras, né? Tivemos aula no Secrai, também algumas aulas no Secrai, foi ele quem ministrou, e é um homem de Deus que tem um vasto currículo nesta área de cura. E ele é médico psiquiatra, especializado em terapêutica familiar e terapêutica de casais, e também é especialista em dependência química. Além disso, o Dr. Fábio Damasceno é também pastor lá na comunidade cristã S8, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. O Dr. Fábio, se você quiser conhecer, né, as obras dele, ele tem alguns livros, e dos quais só tem um que eu ainda não li, mas você vai encontrar aí nas livrarias a Oficina de Cura Interior, Psicologia do Perdão, Feitos à Imagem e Semelhança de Deus, e esse último que eu ainda não li, que é o Mistério Macho e Fêmea, mas em breve aí pretendo ler. São literaturas excelentes que eu recomendo, né, a quem interessar por esta área, e também tem diversos outros autores que eu li, além dos livros do pastor Alcione Emerick, que é o presidente do Secrai, onde eu tive a minha formação. E quando nós finalizarmos o estudo, lá no último capítulo, eu vou falar sobre algumas obras, citar algumas obras, e caso você queira adquirir e ler, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no conhecimento da área de cura e libertação. Bom, então vamos lá. O primeiro conceito sobre cura interior ou cura da alma trazida pelo Dr. Fábio Damasceno é a seguinte: a cura interior é o trabalho espiritual que ajustará o equilíbrio emocional de uma pessoa através da restauração das áreas afetadas ou que estiverem em desajuste. Um segundo conceito que ele traz é o seguinte: os traumas na alma produzem uma desestabilização em nossa estrutura emocional, e quando Deus sonda os conteúdos do nível inconsciente e traz para o nível consciente, ele nos cura. Glória a Deus, né? Então, quando nós fazemos uma autoleitura da nossa vida interior, da nossa alma, nós vamos nos deparar com uma parte assim bastante crítica até da nossa identidade pessoal, que é revelada por comportamentos que muitas vezes nós tentamos camuflar e enterrar, ou situações e experiências que tentamos esconder. Por quê? Porque nós não queremos lembrar daquilo, porque quando essas lembranças vêm junto com elas um sofrimento muito grande. Há um tempo atrás, eu e meu marido, nós assistimos ao testemunho de uma pastora de Goiânia, no momento me falha o nome dela, mas se você buscar lá no YouTube, né, testemunho da pastora de Goiânia, creio que você vai encontrar assim. E ela passou pelo trauma do abuso sexual aos 5 anos de idade. E o abuso sexual, ele é um dos piores traumas para ser curado, principalmente quando o abuso ocorre na infância, seja com meninas ou seja com meninos. E no seu testemunho, aquela pastora, ela conta que ela carregou aquela dor num total silêncio
total silêncio, durante 36 anos. É um testemunho assim muito impactante, mesmo nós que estamos assim acostumados, né, a lidar nesta área, e a gente ia ouvindo e não tinha como, as lágrimas iam escorrendo, tamanho o impacto que nós tivemos com o testemunho dela. E assim como ela, né, existem milhares de pessoas, homens e mulheres de Deus, que sofrem calados e angustiados durante anos e anos. Talvez até você, né, que esteja aí assistindo conosco esse vídeo, esteja passando por uma circunstância desta natureza, sofrendo aí calado, calada há alguns anos. Então, a necessidade de curar as emoções e as memórias, elas sempre fizeram parte da condição humana. E prova disto hoje é que os consultórios e clínicas de psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras estão sempre lotados. E só não estão mais cheios, eu costumo dizer, porque boa parte das pessoas, elas sentem vergonha de procurar um especialista e acabam tendo assim uma vida emocional muito de baixa qualidade, e isso vai afetar nos seus relacionamentos, né, afetivos. Mesmo se a pessoa casa, ela continua muitas vezes tendo problemas no relacionamento conjugal, depois no relacionamento com os filhos, enfim, ela não consegue se entregar por inteira nos relacionamentos, e isso causa uma dificuldade muito grande e uma tristeza muito grande para a alma daquela pessoa. Então, quando eu e você fazemos uma autoleitura dos nossos comportamentos, das nossas respostas que nós damos à vida, o resultado mostrará exatamente como nós somos, ou na pessoa nas quais nós nos tornamos forjadas pela dor dos traumas. Então, a minha proposta é que, na medida em que nós formos trazendo o conteúdo deste estudo, você possa fazer esta autoleitura a fim de que áreas, né, de suas emoções que estejam desestabilizadas possam ser tratadas e ajustadas pelo Espírito Santo. Amém? Então, assim, é muito importante isto. Se você estiver disposto ou disposta a fazer essa autoleitura, que seja uma autoleitura assim totalmente desprovida de máscaras, sabe? Porque nós temos esse mau hábito, né? A gente ajusta assim, né? Essa época aí a gente tá usando máscara, né? Mas não é essa máscara que eu falo, não. É a outra. Aquela outra máscara que a gente coloca assim, fingindo que tá tudo bem, né? E nós sabemos que não está, porque dentro de nós estamos péssimos, estamos maus. Então é essa máscara aí que eu sugiro que você tire, né? Afinal de contas é só você com você mesmo. Então que você faça essa leitura para que você possa descobrir-se realmente como você está neste momento como pessoa, como ser humano. E aí você pode descobrir-se mal-humorado, agressiva, ansioso, excessivamente tranquilo, o que não é bom, né? Porque muitas vezes por detrás de uma excessividade de tranquilidade pode estar escondido assim um medo muito grande de enfrentar a vida, de enfrentar as emoções. Sabe aquela pessoa assim que é muito pacata demais? Muitas vezes isso não é bom. Por quê? Porque a pessoa pacata demais,
é porque ela às vezes tem medo de responder, né, às reações que ela deveria ter com a vida. Então você pode também se descobrir uma pessoa depressiva, melancólica, vingativa, né, uma série de sentimentos que às vezes estejam borbulhando aí dentro de você. Eu me lembro uma ocasião que eu fui fazer uma consulta e o médico ouviu, e aí depois ele falou comigo assim, olha, primeira coisa que nós vamos tratar é essa sua ansiedade. E assim, o médico não era psicólogo, não era psiquiatra, não era nada dessa área emocional. E eu fiquei olhando para ele e falei, como assim, doutor, ansiedade? Eu não sou ansiosa. Ele falou, ansiosa sim. Eu estou fazendo uma leitura agora, né, do seu comportamento, de como é que você está se demonstrando aqui agora e das suas reações, dos seus movimentos até corporais. E você, pelo menos nesse momento, você está bastante ansiosa. E às vezes eu não aceitei aquilo. Não, de jeito nenhum. Ai, de onde que esse médico tirou isso? Mas depois quando a gente para, né, e vai fazer isso aí com coragem, vai falar, nossa, mas espera aí. Aí você fala, realmente, eu estou muito ansiosa. E eu realmente vi que eu estava muito ansiosa. Então, na cura interior, na cura da alma, principalmente no trabalho individual, quando a gente, né, eu e meu marido fazemos atendimentos nas igrejas, nós utilizamos assim várias técnicas que são ferramentas importantes e que vão dando um grande suporte ao processo que as pessoas vão passando. Mas assim, por experiência própria, eu posso afirmar que qualquer processo de cura da alma, cura das feridas da alma, por mais que a gente use técnicas, nós só vamos realmente alcançar resultados positivos se essas técnicas que forem aplicadas, elas estiverem atreladas a duas coisas importantes e que são assim os pilares da cura da alma, que é a oração e o perdão. Então assim, eu concluo, né, que a cura interior, além dos conceitos ali que o Dr. Fábio Damasceno trouxe de maneira tão maravilhosos, é que é o processo pelo qual, por meio da oração e do perdão, nós somos curados e libertos de sentimentos e ressentimentos pelas lembranças desagradáveis e das marcas e cicatrizes que esses traumas deixam na nossa identidade. Então, para nós entendermos a aplicação de todos esses conceitos na prática, precisamos primeiramente entender o ser humano nas 3 dimensões. Você sabia que o ser humano ele tem 3 dimensões? Espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 6, versículo 23, ele apresenta o homem como um ser tricotômico. E ele coloca nesta ordem, espírito, alma e corpo. E ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, de todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, nós não somos um corpo, né, com uma alma e um espírito, ou um corpo com uma alma, como a maioria às vezes pensa, mas eu não quero entrar nessa questão de tricotomia, dicotomia, mas quero trazer aquilo dentro
da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos temporariamente num corpo. Muito embora o apóstolo Paulo não fale que nós habitamos temporariamente num corpo, mas nós sabemos que isso acontece. Então, essas 3 dimensões, elas precisam estar bem ajustadas e equilibradas, porque elas interagem entre si e vão interferir uma na outra. Nós vamos falar isso mais daqui a pouquinho. Então, nós somos um espírito. Se nós somos um espírito, quem que precisa exercer o domínio? É o nosso espírito. O nosso espírito, ele precisa dominar, sobrepujar a nossa alma e também o nosso corpo. E não como a maioria das vezes acontece, né? A maioria das vezes nós deixamos que a nossa alma predomine. E aí é onde vem muitos estragos. Por quê? Porque o homem natural, ele não tem domínio sobre o seu espírito. Quem domina normalmente é a alma. E a alma, ela é totalmente carnal, que é o que a palavra de Deus chama de velho homem. Aquele homem carnal, aquele homem que ainda não teve o seu espírito vivificado. E o seu espírito vai ser vivificado através do momento em que você converter o seu caminho, né, deixar o caminho das trevas, das coisas erradas, do mundo, e se voltar para Deus, entregar a sua vida nas mãos do Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. Aí o seu espírito vai ser vivificado. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo ele seja pleno em nós, nós começamos a ter domínio próprio. E aí o homem espiritual, que é o novo homem, ele tende a prevalecer. E há 2 aspectos importantes na vida do novo homem que precisamos entender, que é a tricotomia e o teocentrismo. O que é tricotomia? A palavra de origem grega, é uma palavra de origem grega, trisha, que significa divisão em 3 partes. E esta palavra é aplicada na teologia à divisão tríplice da natureza humana, como nós vimos, espírito, alma e corpo. E o teocentrismo, o que é isso? Deus é o centro do universo, nada mais é maior que Ele. Tudo foi criado por Ele e tudo é dirigido para Ele. Por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu tenho aqui uma representação gráfica que nos seminários eu apresento, e eu vou ler aqui esse gráfico e depois vou falar sobre cada uma das abordagens aqui, ok? Então, para que você entenda, eu gostaria que você imaginasse aí, assim, 3 círculos, mas como se fossem núcleos, né? Um círculo menor, um outro círculo maior e um outro círculo um pouco maior. Este círculo menor, lá do meio, seria o espírito. O outro círculo seria a alma e o outro círculo seria o corpo. O nosso espírito é onde nós temos a ligação com Deus. O espírito é onde nós temos o fôlego de vida. A nossa alma, ela também tem 3 divisões. E ela se divide
em mente, emoção e vontade. A nossa mente é onde está o nosso nível consciente e onde são processadas as informações que nós vamos recebendo. A nossa emoção é o campo dos nossos sentimentos e a nossa vontade é o campo das nossas decisões, é o nosso livre-arbítrio. E o terceiro círculo, que é o nosso corpo, onde estão os nossos 5 sentidos: audição, olfato, visão, tato e paladar. E agora sim, vamos dar uma destrinchada em tudo isso para que nós possamos entender bem. É necessário que a gente entenda bem tudo isso. Então vamos começar lá pelo espírito, né? Quando eu falei que o espírito é o fôlego de vida, o fôlego da vida. E a comprovação bíblica disso está lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A nossa ligação com Deus também é através do nosso espírito. Nós até utilizamos muitas vezes o mecanismo dos nossos sentimentos para nós falarmos com Deus, nos expressarmos, mas a nossa ligação com Deus é através do nosso espírito. Está lá em João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a nossa ligação com Deus é através do nosso espírito. Amém? A divisão da nossa alma, que é são 3 campos, né? A mente e a emoção e a vontade. Então, vamos falar aqui sobre a mente. A mente humana é um grande centro como se fosse um grande centro de processamento de dados. E é também onde nós travamos as nossas maiores batalhas, não é? Porque tudo se processa aqui na nossa mente. É a nossa mente que nos faz conscientes do mundo em que nós vivemos. E nela nós vamos processando todas as informações que nós recebemos através dos nossos 5 sentidos. Tudo nós recebemos através da mente e aquilo tudo vai sendo processado, aquelas informações. Por exemplo, o nosso sentido do olfato. Aí você chega assim, tem alguém fazendo comida e você fala: nossa, estão fritando um peixinho. Nossa, estão refogando um arroz. É assim? Por quê? Porque nós temos esse registro já através do nosso olfato. E assim os nossos 5 sentidos. Nós vamos recebendo informações através da nossa mente e essas informações vão sendo lá registradinhas. A nossa mente, ela vai gravar, né, como um centro de processamento de dados, ela vai gravar e vai executar tudo que for enviado para ela, através dos nossos 5 sentidos, né, das palavras também, dos pensamentos, dos nossos atos, dos atos de terceiros, sejam eles positivos ou negativos. E esta ação, ela sempre vai acontecer, independente do tipo de resultado que isso vai causar na nossa psique. Se é positivo ou negativo, se vai ser benéfico ou desastroso, esse registro sempre vai acontecer, independente da nossa vontade. Por isso que a nossa mente, ela trabalha o tempo todo a nossa mente está trabalhando. Por isso que a gente fala, né,
e... Opa, o óculos está incomodando um pouquinho aqui. Que ela é um verdadeiro campo de batalha, porque se nós não tomarmos conta dos nossos pensamentos, a gente pode cair assim num estado de depressão rapidamente. Vamos lá. Segunda divisão da nossa alma é o campo da emoção. O que é a emoção? A emoção é a faculdade de sentimento da nossa alma capaz de amar, odiar, estar deprimida ou exultante, eufórica, né? As nossas emoções é que dão sabor à vida. Então, se as nossas emoções são afetadas, a pessoa se desequilibra e aí isso pode afetar o seu físico. Por exemplo, se você de repente recebe uma notícia do falecimento de uma pessoa muito querida, muito amada, aquilo vai mexer com as suas emoções e tem pessoas que costumam assim, a ter uma reação no seu corpo físico, não é? De vômito, de enjoo, de dor de cabeça, de mal-estar, aí a pessoa perde o apetite, não quer comer, a pessoa só quer ficar quieta num canto, chorando, e ali com aquele sentimento, né, com aquelas emoções ali muito ruins trazida por aquela notícia. Então, as nossas emoções, elas são muito afetadas de acordo com as informações que nós vamos recebendo na nossa mente. A terceira divisão da nossa alma é a vontade. O que é a vontade? A vontade é a nossa faculdade de tomar decisões. Então, nossa vontade, na verdade, é que tem a última palavra nas nossas decisões. Quando alguém ouve a palavra de Deus, eu vou dar um exemplo então, por exemplo, você vai lá a um culto, ou você vai na missa, na sua igreja, ou assiste um vídeo, enfim. Você ouve a palavra de Deus. A mensagem, ela chega na sua mente e vai processar aquelas informações que você está recebendo. Em seguida, estas informações elas vão passar pelo seu campo emocional, onde vão ser gerados os sentimentos. E esses sentimentos vão desencadear diferentes tipos de reações. Não é assim? Mas a decisão final, ela vai ser dada pela sua vontade, que pode aceitar aquela informação como sendo benéfica ou não, ou você ficar indiferente a ela. E às vezes a pessoa sai de um culto e da mesma forma que ela chegou. E a palavra foi ruim? Não, e a palavra de Deus ela nunca vai ser ruim, nunca. Por mais que seja uma palavra de exortação, né? E se você sentiu que realmente ela te exortou, é porque ela mexeu com você. Ela foi lá em áreas da sua vida onde você precisava escutar aquela palavra. Mas, às vezes, a sua reação é indiferente àquela palavra. E Deus, ele respeita tanto a vontade do homem que ele jamais vai interferir nas nossas decisões. E, às vezes, as pessoas até questionam, né? E falam assim, mas puxa vida, por que Deus permitiu? Perdão. Por que Deus permitiu? Por que Deus não fez assim ou fez assado? Mas Deus, ele não vai interferir nas nossas decisões. O que Deus quer é que cada pessoa, né, que o busca, que seja uma busca de coração.
e não uma busca por interesse nem por obrigação. Eu creio assim que Deus, ele não quer que o reino dele seja um reino de autômatos, né? Mas que seja de pessoas que o amem, que o sirvam com todas as suas forças, com toda a sua vontade, com todo o seu coração, não é? Então é por isso que Deus não interfere nas nossas decisões. Ok? Então vamos ver como é que tudo isso começa. Desde a nossa concepção, a nossa mente, ela vai armazenando e internalizando todas as informações e as suas sensações. Lembra lá que eu falei no capítulo 1 que desde o momento em que a mãe recebe a informação sobre a gravidez, tudo aquilo que ela passar de sensação naquele momento para a criança, isso vai ser registrado também na criança. Já começa ali. Neste processo acontecerão vários tipos de registros, né? Da passagem de uma situação de menor equilíbrio para uma de maior equilíbrio. E isso vai formar o que nós conhecemos por equilibração. Então, a equilibração, ela tem a função de restaurar o nosso sistema de informações. Para quê? Para que as nossas estruturas internas, elas possam estar preparadas para novas informações que vão chegando na nossa mente a todo instante. Por que nós temos visto tantos problemas acontecerem neste momento agora que nós estamos vivenciando da Covid-19? Tantas pessoas emocionalmente desestruturadas. Por quê? Porque elas estão tendo muita dificuldade com esta equilibração. São muitas notícias, as pessoas acabam absorvendo tudo isso, o que não é bom, não é? E as suas estruturas emocionais internas vão entrando num certo desequilíbrio. O que a ciência nos ensina como equilibração, nós vamos aprender na palavra de Deus, que é o domínio próprio, que nos é dado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conhece todas as nossas estruturas físicas e emocionais. E nós vamos adquirir o domínio próprio através de um relacionamento, que eu falo assim, que é o relacionamento pactual, sabe? Quando você faz aquele pacto com Deus, aquele relacionamento de intimidade com Deus, que a gente adquire através da leitura da palavra de Deus, através da oração e também através do perdão. Então, nós vamos adquirir esse domínio próprio através desses relacionamentos com Deus. Então, o nosso ambiente e estruturas emocionais internos, muitas vezes, eles não estão preparados para se adaptar a uma situação inesperada. E aí, isso vai desencadear o estado de desequilíbrio. Portanto, uma fonte de desequilíbrio ocorre quando se espera, quer dizer, quando se coloca uma expectativa que uma situação ocorra de uma determinada maneira e esta situação ela não ocorre. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Um bem pertinente, né, ao que nós estamos vivendo, e eu até comentei isso hoje com uma
uma amada irmã em Guarapari, irmã Noemi. E o que acontece? Esse momento aí de Covid-19, nós estamos criando assim aquela expectativa muito grande de que as coisas vão melhorar rápido, daqui a pouco tudo volta ao normal, tudo volta ao normal. Aqui em São Paulo, nós tínhamos a expectativa de que as coisas voltariam ao normal, por assim dizer, né? Comece a abrir, vida ao normal, vida seguindo, no dia 15 de maio. Mas postergou para o dia 30 e agora postergou para início da segunda quinzena, vai até o final da quinzena de junho. Então, isso faz com que as pessoas estejam criando expectativas. Agora, o que acontece? O que aconteceu com aquelas pessoas que criaram assim uma baita expectativa lá para o dia 15 de maio e não aconteceu? Não é? Imagina aí o emocional destas pessoas. Vou trazer um outro exemplo. Às vezes o casamento da pessoa já está difícil há um tempão, mas as pessoas vão protelando, o casal não conversa sobre o assunto, não falam, não tem diálogo, vão, como diz aí, empurrando com a barriga e chega numa determinada hora em que um dos dois pede a separação. Por mais que as pessoas já estivessem esperando que aquilo fosse acontecer um dia, porque o casamento estava, né, caminhando para uma separação, na hora que acontece aquele rompimento, de fato, há um desequilíbrio muito grande. Por mais que a pessoa já estivesse, né, esperando que um dia aquilo acontecesse, mas aquele um dia, talvez na verdade ela achasse até que nem iria acontecer. E quando acontece, aquele rompimento assim, da noite para o dia, traz um impacto muito grande na estrutura emocional. Quando também há uma morte, né? Porque a morte ela é diferente do falecimento, por incrível que pareça, né? Porque a morte é considerada aquele rompimento de uma hora para outra, quando não se espera. Então, a pessoa, acontece um acidente, a pessoa morre, ou coisa parecida. A pessoa tem que fazer uma cirurgia de emergência e morre. Então, é diferente daquela pessoa que já está doente há muito tempo, em fase terminal, não é? Que às vezes até a gente ora e fala: Senhor, tem misericórdia, leva papai, porque está aqui, está sofrendo, está em estado vegetativo. Então é diferente, os sentimentos que vão acontecer no nosso emocional, eles são diferentes. Há sofrimento nos dois, mas é muito diferente o impacto que acontece no nosso emocional quando a pessoa morre sem nós estarmos esperando e quando a pessoa falece e nós já estávamos aguardando e às vezes até pedindo ao Senhor, né, que minimizasse o tempo de vida daquela pessoa. E estudos da psicologia, eles nos mostram que a linha que divide o equilíbrio do desequilíbrio é uma linha assim muito tênue, muito fininha. Por isso que o homem ele tem tendência a se desequilibrar com tanta facilidade. Mas quando nós mudamos o foco das nossas emoções e colocamos as nossas expectativas em Deus
e não nas pessoas, e não nas circunstâncias, nós diminuímos consideravelmente as possibilidades de nós entrarmos num desequilíbrio emocional muito grande. Então, nós sabemos que vamos todos morrer, sabemos, mas a nossa expectativa de vida, ela não está na nossa saúde, ela não está na nossa idade, ela não pode estar em nada disso. A nossa expectativa de vida precisa estar em Deus. Então, foi o tempo de Deus? Foi o tempo de Deus. Aprove a Deus levar a pessoa. Ele é que tem o domínio, ele é que é soberano. Então, nós precisamos sempre colocar as nossas expectativas sempre em Deus. E aí essas dores, elas vão diminuir consideravelmente. Então, diante de tudo isso, por que a cura da nossa alma, a cura do nosso interior, por que é tão importante? No início nós falamos que o homem, ele é dotado por Deus de capacidade para reter todas as impressões, todas as sensações, não é? Que ele experimenta ao longo da sua vida. E essas impressões, elas são registradas aonde? Na nossa mente. E aí, na nossa mente, elas vão transitar em 3 níveis. No nível consciente, no nível pré-consciente e no nível inconsciente. O consciente é o nível superficial da mente, onde são registradas e processadas todas as informações que eu recebo. Então, agora, por exemplo, você está recebendo todas estas informações no seu nível consciente, é a parte ativa, né? É a parte desperta da mente. O nível pré-consciente é o nível intermediário da mente, que também ele está ativo como nível consciente. Mas as informações, elas já não são tão perceptíveis. Por quê? Porque as sensações, elas já estão entrando em um estado que, digamos assim, por analogia, seria um estado de hibernação, né? Então, elas já estão começando a ficar, depois eu vou dar um exemplo prático disso. Elas já vão começando a escassear um pouco, vamos dizer assim. E o nível inconsciente é o nível profundo da mente, onde os registros de todas as informações que nós recebemos ficam lá armazenados, com todas as suas estruturas, com todas as suas sensações em estado de total hibernação. É como se fosse modo desativado, né? Mas é um modo desativado, mas não inacessível. Então, eu falei que ia dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor aqui, eu estou lá, mexendo lá na cozinha, cozinhando, e de repente corto o meu dedo. E aí, no mesmo momento, o meu nível consciente vai registrar aquela sensação da dor, né? E daqui um tempo, aí eu vou lá, passo medicamento e tal, vai sarando, né? Então, daqui a pouco, esse registro, ele já vai ser mandado lá para o meu pré-consciente. Ou seja, eu já não vou lembrando tanto. Por quê? Porque eu já não estou sentindo tanto a dor física. E aí, depois, quando a dor física acaba, eu já não sinto mais nada, não tem mais nada, eu não vou lembrar. Eu posso apertar aqui onde eu cortei e eu não vou lembrar mais daquela dor. Por quê? Porque aquele registro, ele já foi lá para o nível inconsciente. Agora, se eu
torno a cortar meu dedo, ou outra parte do meu corpo, seja lá o que for, o meu consciente, ele vai fazer o mesmo processo anterior, né? Ele vai registrar aquela dor, vai mandar para o pré-consciente e depois vai lá para o inconsciente. E a sensação daquela dor, da primeira dor, né? Cortei lá o dedinho pela primeira vez, ele já existe lá no meu nível inconsciente. Mas como o meu nível inconsciente ele não está em atividade e ele não raciocina, aí ele não vai verificar se já tem esse registro daquela sensação. O que ele vai fazer? Ele vai registrar mais uma vez. Olha só o que vai acontecendo, né? Por que aquela dor, daquela rejeição materna ou paterna, ou aquela dor de um abuso sexual, ou aquela dor por uma violência física que a pessoa tenha enfrentado, ou uma perda de um ente amado, né, de um ente querido, por que aquilo vai traumatizando tanto as pessoas? Traumatiza tanto. Lá na fase adulta, não é só por causa daquela experiência vivida. É porque os registros das dores, eles vão sendo lançados lá no nível inconsciente. Então, hoje eu sofri uma dor, amanhã eu sofri outra, depois outra. Essas sensações, elas vão sendo somadas ao longo da vida e vai chegar um dia que aquilo vai, assim, causar um incômodo muito grande. Por quê? Porque há um acúmulo de dor. E muitas vezes o nosso pré-consciente, ele até cria uma barreira como uma forma de defesa, né? Para que a gente se livre daquele incômodo, quando a lembrança vem. E nós já ficamos na dúvida se de fato os fatos se desenrolaram da maneira tão dolorosa às vezes como a gente está sentindo. É tão interessante isso. E eu lembro uma ocasião que eu comecei assim a sentir muitas dores, e uma dor física, né, assim na altura assim do abdômen. E não vou assim alongar isto que aconteceu, mas as dores eram muito, eu já tinha ido a vários médicos, não conseguia descobrir o que era, e muita preocupação. E aí fui para uma terapeuta. E algumas sessões que nós fizemos, ela acabou descobrindo que havia um registro na minha memória de uma sensação extremamente negativa que a minha mãe sentia e sentiu durante todo o período de gravidez. E essa sensação negativa, ela foi passada para mim. E ao longo da minha vida, né, fui tendo várias outras sensações registradas como aquela. E aí, quando eu cheguei aos meus 28, 29 anos, aquilo explodiu dentro de mim. De uma maneira assim terrível, com essas dores físicas. E graças a Deus, assim, fizemos algumas sessões, aquilo foi resolvido. E eu, até hoje, o que eu preciso fazer para que aquilo não aconteça, essa dor não volte. E eu já tive algumas experiências algumas vezes, se eu não
faço exatamente aquilo que ela me ensinou a fazer, realmente é interessante porque a dor volta, né? Eu preciso falar sobre o que eu sinto. Eu preciso falar. Eu não posso ser, sabe, como as pessoas assim falam assim, eu tive que engolir um sapo. Eu engulo um sapo. Eu não engulo sapo. Eu posso até deixar passar, mas aquilo que me desagrada, eu preciso colocar para fora. Se eu não colocar para fora, que era o que acontecia com a minha mãe, né? Ela não se agradava de ter relações sexuais durante o período da gravidez. Mas como ela não queria desagradar ao meu pai, ela ficava quietinha, calada. E foi tão interessante que eu conversei com ela a respeito disso e ela falou, ela confirmou, ela falou, não, realmente a sua terapeuta ela tem razão. Foi isso que aconteceu durante, né, a sua gravidez, aconteceu esse episódio. Então, nós precisamos muitas vezes entender o que é que acontece, né? Como eu falei lá no início, as coisas elas não acontecem da noite para o dia, não, são registros, são coisas dolorosas que muitas vezes nós carregamos e aquilo vai criando dificuldades no nosso dia a dia. A psicologia, ela faz uma identificação desses registros como se fossem documentos arquivados, né, em gavetas, lá no nosso nível inconsciente. E aí o que acontece? Num determinado momento, essas gavetas elas vão se enchendo, né, vão ficando entulhadas e daqui a pouco é como se você não conseguisse nem abrir nem fechar mais essas gavetas. E muito menos colocar mais coisas lá dentro. E aí é nessa fase que começam os descontroles emocionais e muitas vezes com as dores físicas, que foi o que aconteceu comigo, explosões de choro, de irritação. As pessoas às vezes não conseguem entender o que é que está acontecendo. Gente, mas por que eu estou desse jeito? Né? Por que eu agora tudo eu choro? Por que eu estou numa irritação descontrolada? E ela vai procurar, às vezes, a razão em coisas que estão ali agora, naquele momento ali da vivência dela. Mas, às vezes, tudo isso é pelo acúmulo de dor, né? São os estragos que aquilo está causando no seu interior e aí trazendo problemas para o relacionamento profissional, para o seu relacionamento familiar, ministerial, afetivo. E a pessoa não tem ideia, né? Por que tanta dor, por que tanta tristeza, por que tanta insatisfação com a vida, com as pessoas, o porquê de tanta angústia, não é? E é o que a medicina já hoje vai diagnosticar como doenças psicossomáticas, ou seja, acúmulo de sensações que afetam a psique. E se a pessoa busca ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, né, que seja um bom profissional, ele vai levar aquela pessoa a ressignificar os registros daquelas sensações que a incomoda e a pessoa vai começar a lançar um outro olhar para aquela situação, para aqueles fatos traumatizantes e conseguir enxergá-los com uma nova visão. E corrigir, né? Corrigir aquilo lá que foi gerado lá
no seu sentimento, para que ela possa trabalhar aqueles fatos com uma sensação diferente. Essa nova sensação, com essa ressignificação, ela vai abrir uma nova gaveta com o registro daquelas novas sensações e realmente traz um conforto emocional assim surpreendente. É muito interessante essa técnica da ressignificação. E quando a pessoa se lembra do trauma, ela já não vai sentir tanta dor. Então é uma técnica assim que traz muito alívio. Mas as sensações originais, elas continuam lá. Elas continuam lá. E se a pessoa também não mudar a sua postura, como eu falei que eu não engulo mais sapo, mas se eu, por exemplo, eu fiz toda aquela técnica, mas se eu continuasse, não mudasse a minha postura, eu provavelmente as dores iam continuar da mesma forma, não é? Então, iriam voltar a me incomodar. As técnicas utilizadas pelos profissionais são maravilhosas, só que a gente sabe que eles não podem misturar a parte espiritual, né? Eles não estão ali para tratar a nossa parte espiritual, eles estão ali para tratar a nossa parte emocional. Então, é onde entra o processo de cura interior. O processo de cura interior, nós vamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não vai ressignificar as sensações, mas ele vai esvaziar estas gavetas. É algo assim tremendo o que o trabalho com o Espírito Santo é feito, né? Ele vai apagar definitivamente o registro daquelas sensações. O fato em si, ele não vai ser mudado, mas ele vai apagar e ele vai lançar tudo aquilo no mar do esquecimento. E aí toda a tristeza, toda a melancolia, todo o sentimento de derrota, os bloqueios, sentimento de solidão, amargura, o choro descontrolado, a autorrejeição, sentimento de culpa, né? Complexos de inferioridade, frustração, desânimo, vergonha, autocomiseração, medo, desejo de morrer, às vezes até desejo de matar, insônia, pesadelo, ciúme doentio, ansiedade, nervosismo, mania de doença, depressão. Olha quanto lixo que às vezes a gente carrega lá dentro do emocional, né? Da nossa estrutura emocional. E aí o Espírito Santo, ele vai lançar tudo isso no mar do esquecimento. Vai lacrar estas gavetas com o precioso sangue do Cordeiro. Vai passar o seu bálsamo celestial nas nossas feridas. Vai nos ensinar a importância do perdão. E aí talvez nem mesmo marcas dessas feridas, por mais profundas que sejam, elas não sejam vistas mais na nossa alma. É muito lindo o trabalho que o Espírito Santo fez, e foi assim que o Senhor fez na minha vida. Quando eu passei pelo processo de cura, né, sobre o abuso sexual que eu sofri, e fiquei calada durante 25 anos. Olha, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia nem falar sobre o assunto. Se eu lembrasse do assunto, eu já entrava em depressão, eu já entrava em choro, né? E teve uma época até assim, um mecanismo mesmo de defesa do meu emocional. Eu criei uma barreira assim tão grande que eu
não me lembrava nem mais como de fato tinha acontecido. Às vezes na minha mente vinha que não tinha sido abuso, que eu tinha permitido aquela situação, enfim. O Senhor me curou no profundo, a ponto de eu passar um tempo em que eu comecei a orar pela vida daquele homem. E nunca mais tive notícias, né? Não sei por onde anda, se ele era muitos anos mais velho do que eu, então nunca mais tive notícias, mas a ponto de eu começar a orar para que Deus alcançasse aquela vida. Então, queridos, Deus ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Vamos encerrar este capítulo por aqui. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que Deus te ajude nesta caminhada, né, da cura das feridas da tua alma. Amém? Um abraço grande. Até o nosso próximo encontro.